Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui do podcast Opinião Sem Medo. Hoje nós vamos tratar de um assunto. Como é que estão os números aqui para as eleições da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Pô, olha, já saiu uma primeira pesquisa do Datafolha, que foi realizada em maio, publicado tem pouco tempo, e agora o Datatempo, né? Uma empresa de pesquisa aqui de BH, Minas Gerais, soltou agora um novo resultado. O que será que está acontecendo? Calma, volta, mas antes disso. Inscreva-se, deixe seu like, faça seu comentário, que eu vou analisar os números e fazer uma comparação aqui para ver se teve uma variação entre os dois tipos de pesquisa. Tá legal? Vamos lá, calma, eu volto daqui uns segundos. Ok, pessoal, vamos lá então, gente. Olha, já começaram assim, há algum tempo, né, os meios de comunicação, os jornais, televisão, rádio, começaram a falar sobre essa eleição de Belo Horizonte, tá? Lembrando o seguinte, esse aqui eu vou fazer especificamente sobre PBH e de repente eu posso até fazer São Paulo ali, mas nesse momento PBH, que é onde a gente mora, onde que é nosso centro de operações aqui do nosso Estúdio Fan TV. Mas o seguinte, gente, qual é a diferença? E, antes de qualquer coisa, tudo que eu estou falando aqui pode ser verificado acessando os dados da Datafolha, de pesquisa feito em maio pelo Datafolha, sobre os pré-candidatos da Prefeitura de Belo Horizonte 2024, a eleição, e pode ser também verificado com a pesquisa que foi agora liberada pelo Datatempo, realizada agora no início de julho. Nós temos duas pesquisas com o mesmo foco, porém, um espaço de intervalo de quase 60 dias, aproximadamente 60 dias. Tá? Então, nada do que está sendo dito aqui é chutado, porque agora não pode falar de um número e as pessoas falam que, que é mentira. Segundo ponto, um ponto muito crucial, entre a diferença do Datatempo, da pesquisa da Datatempo e a pesquisa do Datafolha. A margem de erro. A pesquisa do Datafolha tinha uma margem de erro de 4%, bastante considerável, acho 4,5% se eu não estiver equivocado. Isso, em termos de índice de confiança, é muito baixo. É muito baixo. Né? Então, assim, para pesquisas eleitorais, o correto ali na casa de 1,8, chegando ali, na pior das hipóteses, na casa de 2,2. Eu vi muitas pesquisas agora estão trabalhando com 2,5. Ah, Leandro, isso significa que elas vão errar? Não. Significa que quem vai fazer uma análise tem que levar muito em consideração a margem de erro, porque quanto maior a margem de erro, maior pode estar. Ela pode estar muito mais aqui, de repente, para esse lado do que para esse aqui. Tá? Esse é um primeiro ponto também, é um outro ponto. Segundo ponto, várias mudanças já começaram a acontecer da primeira pesquisa do Datafolha para agora, já nessa do Datatempo. E quais são essas mudanças? Candidatos, pré-candidatos, normalmente fazem o quê? Eles esperam, colocam no meu, eu sou candidato. E fica esperando os resultados. O que o partido faz? O partido olha e fala, cara, olha, você não bateu 1%. Você só está com 1%, nós vamos gastar dinheiro à toa aqui e não vai decolar. Então, já existe, especialmente dentro dos partidos da esquerda, um movimento de alguns candidatos saindo, desistindo de participarem da candidatura e falando, olha, o meu apoio vai ser para fulano. Ok? Já tem esse movimento. Inclusive, dentro de Belo Horizonte, pela primeira vez na história, talvez, não vou dizer que é a primeira, mas assim, sempre teve a participação do PSOL como candidato. Né? O PSOL abriu mão para apoiar o candidato do Lula, ok? No caso aqui, o Rogério Correia. O que se começa a perceber de coerência
entre as duas, tá? Entre as duas pesquisas. Mesmo o Datafolha, que foi feito em maio, e mesmo o Datatempo, todos eles, as duas, apontam Mauro Tramonte liderando a corrida para ser o prefeito. Ok? Lembrando que aí você tem uma coerência muito interessante, porque há 60 dias atrás, com uma margem de erro de 4%, um pouquinho mais de 4%, o Datafolha falou que houve empate técnico. E eu falei, em uma participação minha aqui na CBN Belo Horizonte, eu falei o seguinte: não tem empate técnico. Porque os outros números lá atrás que a gente vai analisando, existem algumas variáveis que impactam nesse número de minha análise lá. E nessa do Datatempo, já mostra que, de fato, não tem mais empate técnico. O Mauro Tramonte, neste momento, estou fazendo essa gravação agora, dia 16 de julho de 2024, nesse momento, o Mauro Tramonte está na frente. Então, tranquilo. Ou seja, há 60 dias, eu já avaliei e falei, não existe, o Mauro Tramonte está na frente. E todo mundo falando, tem empate técnico. Confirmado agora, então, pelo Datatempo, que o Mauro Tramonte está à frente. Lembrando que isso tudo pode mudar quando a corrida começar a ficar um pouco mais pesada. Mas, por enquanto, esses são os números. Qual é outra coisa que aparece de forma muito interessante? Os nomes da esquerda mais fortes, Duda Salabert, João Leite e Rogério Correia, tá? Desses três, no primeira pesquisa do Datafolha, João Leite aparecia como segundo candidato que seria mais votado, Duda Salabert terceiro, e o Rogério Correia seria o quinto. Já com Datatempo, o Rogério Correia aparece como segundo mais concorrido, já por causa dessas mudanças que aconteceram, né? De receber mais apoio, ok? E João Leite e Duda Salabert caem ali em sua preferência. Porém, olha só para você que legal. Por isso que eu falo que analisar números de eleição não é só ficar fazendo a esquerda, a direita e tal. São números, gente. Estatística. Está ali. É só para a gente analisar. Na primeira pesquisa, eu deixei isso muito, mas muito, fortemente colocado, que os números estavam lá e estavam lá mostrando todo o tamanho. Todos os 5 candidatos na primeira pesquisa do Datafolha, os 5 que tinham maior índice de rejeição eram candidatos da esquerda. Ou seja, o número de rejeição deles, especialmente do João Leite, era tão alto, chegava aos seus 25% de rejeição. Foi o que eu disse na hora. Eu falei, não, como é que ele pode estar com empate técnico? Empate técnico com o Mauro Tramonte se ele tem 25% de rejeição. Esse 25% de rejeição é um detrator. Ele puxa os números dele para baixo. Ok? E aí eu falei, a rejeição do João Leite é tão alta que eu não acredito que ele teria nem o segundo colocado. O que acontece com a pesquisa do Datatempo? Rogério Correia, já reforçado por alguns candidatos da esquerda que desistiram, começa a subir. Ele aparece como o segundo mais votado. Mas olha só para vocês verem que interessante. Ele tem quase 20% de rejeição. Ou seja, a rejeição ao nome do Rogério Correia também é algo que dá mais gás para o Mauro Tramonte. O que é importante vocês entenderem? Importante quem está aqui nos assistindo entender como é que funciona os números de uma eleição, especialmente seja prefeito, estado ou governo federal. Tá legal? Numa eventual possibilidade, vamos colocar hoje de novo, 16 de julho de 2024,
Numa eventual possibilidade de segundo turno, Mauro Tramonte e Rogério Correia, Mauro Tramonte ganha. Porque a rejeição ao nome do Rogério Correia pode fazer, então, por exemplo, com que pessoas que estão ali no meio, que não são nem, que agora é tudo no Brasil, é bolsonarista e pró-Lula, né? Então, quem não é da extrema-direita, ou quem não é da direita, e nem quem é, por exemplo, da esquerda e da extrema-esquerda, está ali no meio do campo, que são as pessoas que fazem a diferença na eleição. Elas podem caminhar para um voto contra aqueles que ele rejeita. Então é importante entender isso, que há um movimento de pessoas que dizem o seguinte: eu vou votar em fulano porque eu rejeito Beltrano, mesmo que fulano não seja o candidato ideal para mim. É assim que as coisas funcionam. Já terminando aqui, porque depois eu trago mais um pouquinho atualizado aqui para vocês, um outro ponto que é importante, gente, a gente ressaltar aqui. Há um número bastante considerável de pessoas que não sabem se irão votar. Há um descrédito por parte da população brasileira, de forma geral, com os políticos. Já existe aquela coisa da pessoa dizer, fala assim, cara, não sei se eu vou votar, não, tá, voto, para quê? Tá tudo dando a mesma, né? Então isso é bastante ruim. Isso mostra para os partidos e para os candidatos uma desilusão da população quanto às promessas que a gente sabe que na campanha promete de tudo. E chega na hora lá, as pessoas esquecem. Tanto que agora os memes são vereadores que ficaram 4 anos enterrados, saindo da cova porque é período de eleição, né? Tirando as nossas ironias, mas não somos nós que estamos falando, isso é o que está na internet, mas fiquem os resultados. Neste momento, dia 16 de julho, se tivéssemos eleição hoje, Mauro Tramonte seria o prefeito e com uma margem bastante expressiva, tá? Bastante expressiva. Ele não teria o suficiente nesse momento para ir para o primeiro turno, mas iria para o segundo turno, com a rejeição aos candidatos da esquerda, daria a eleição a ele, tá legal? Antes que eu esqueça, não posso terminar esse vídeo sem falar isso. Um ponto importante é que o Bolsonaro e o Lula têm seus candidatos aqui, mas apesar deles terem um fator de contaminação positiva para os seus candidatos, não está sendo o suficiente. Isso é muito importante para vocês começarem a enxergar, especialmente quem está lá em cima, né? Que de repente algumas associações as pessoas não querem mais. Aquela coisa do apadrinhado, né? E muitas das vezes até quem está apoiando uma determinada candidata, então, por exemplo, a Daniela Mercury, que tem o público da direita, extrema-direita aqui em BH, tem uma rejeição gigante ao nome dela, ela já apoiou publicamente nas redes sociais dela que ela é apoiadora da Duda Salabert. Aparentemente, para algumas pessoas, pode falar que isso é bom para a Duda Salabert, o que, na verdade, piora, vai até aumentar o índice de rejeição ao nome de Duda Salabert. Isso pode aparecer já numa próxima pesquisa. Ok? Curtiu, gente? Legal? Deixa seu like, inscreva-se. A gente vai fazer muito mais análise para frente aqui, tem muita coisa a falar. Eu tenho um vídeo que estou preparando sobre a reforma tributária. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Reforma tributária? Jesus! Até o próximo vídeo.